Imagine acordar um dia e perceber que o tempo que você pensava ter está escorregando por entre seus dedos, como areia. A maioria de nós acredita que só ponderaremos a morte quando ela estiver num futuro distante, mas a verdade é que, quando ela chega, não há negociação, nenhum aviso e certamente nenhum adiamento. Então, e se eu lhe dissesse que abraçar a realidade da mortalidade poderia iluminar a própria essência da vida e da eternidade? Hoje, descobriremos uma verdade poderosa que pode transformar sua perspectiva. Mas primeiro, se você achar que esta mensagem ressoa em você, inscreva-se e compartilhe suas ideias ou os milagres que Jesus realizou em sua vida nos comentários abaixo. Lembre-se, Jesus está com você e suas bênçãos estão sempre sobre você. Vamos mergulhar. A vida, com todas as suas complexidades e reviravoltas inesperadas, muitas vezes nos dá a ilusão de que estamos no controle. Planejamos, traçamos metas e traçamos nossos rumos, acreditando com certeza que temos as rédeas de nossos destinos. No entanto, esta ilusão é muitas vezes destruída quando a realidade nos serve um prato diferente daquele que pedimos. Isto nos leva a refletir sobre a sabedoria bíblica encontrada em Tiago 4,14, que nos lembra da natureza temporária de nossa existência. Ora, você nem sabe o que acontecerá amanhã. Considere as inúmeras horas e energia que investimos na aquisição de riquezas e bens, perseguindo sonhos que prometem contentamento. Existe esta busca generalizada por bens materiais, impulsionada por um desejo inato de segurança e felicidade. O Salmo 39:6 captura sucintamente a futilidade dessa busca, afirmando: certamente todos andam por aí como um mero fantasma, em vão correm, acumulando riquezas sem saber de quem serão no final. A busca pela riqueza material é comparada a vapores, igualmente transitórios e intangíveis, deixando-nos a ponderar para onde devemos direcionar as nossas energias. Vamos imaginar a exaustão de alcançar o auge da riqueza e perceber que a visão não é tão gratificante quanto se imaginava. Quantas vezes você se viu olhando para uma compra ou conquista, pensando que isso proporcionaria uma felicidade duradoura, apenas para depois sentir um profundo vazio? Ou talvez, quando um evento inesperado invade sua vida, essas paredes materiais de segurança desmoronem, deixando você exposto aos elementos? Isto porque, na verdade, nossas almas anseiam por algo que transcende o temporal. Eles anseiam pela conexão eterna e divina, que não pode ser satisfeita por meros tesouros terrenos. Imagine o seguinte: todas as manhãs acordamos pensando que controlamos cada momento e ação do nosso dia, desde o trajeto até o trabalho, até nossos planos, para o jantar. No entanto, ignoramos que a vida, tal como um vaso frágil, pode quebrar-se num toque inesperado. Ao nos apegarmos firmemente à crença de que controlamos o nosso destino, podemos inadvertidamente caminhar na corda bamba da vida com os olhos vendados, alheios aos abismos que existem abaixo. A imprevisibilidade da vida não pretende nos paralisar de medo, mas sim redirecionar nosso olhar para o que é verdadeiramente duradouro. A corrida interminável para acumular mais, seja riqueza, elogios ou posses, é como perseguir sombras que se deslocam e desaparecem com o movimento do sol. O verdadeiro lugar de descanso do nosso coração não está nesta corrida, mas em algo mais profundo e eterno. Esta perspectiva encoraja-nos a fazer uma pausa no meio do nosso esforço frenético, perguntando-nos não apenas o que estamos a perseguir, mas por que o perseguimos, onde realmente o nosso coração encontra a sua morada. No material que as brisas do verão podem espalhar, ou na presença contínua e silenciosa do divino, a Escritura nos convida a buscar os tesouros não deste mundo, mas os do reino celestial. Somos lembrados de que as coisas que realmente importam e que transmitem paz e realização duradouras são invisíveis aos olhos e eternas por natureza. É nos relacionamentos, no crescimento espiritual, nos atos de bondade e no amor que encontramos um repositório da verdadeira riqueza. Trata-se de redirecionar nossa atenção das conquistas temporais para os valores eternos. Trata-se de remodelar a forma como percebemos a vida,
não como um livro-razão a ser equilibrado com transações, mas como uma jornada a ser abraçada com fé e propósito. Nesta luz, as nossas atividades materiais devem servir como ferramentas para promover boas ações e não como fins em si mesmas. Nossas ações ecoam além do túmulo, influenciando a estrutura eterna de nossas almas. Onde investimos nossos corações, ali plantamos as sementes do nosso destino eterno. Então, somos compelidos a questionar: onde está verdadeiramente ancorado o meu coração? Estamos nos apegando às areias movediças da segurança terrena ou nos ancorando na rocha eterna que resiste aos mares tumultuados da vida? Cada dia oferece uma escolha: a escolha de avançar no caminho carregado de delícias temporárias ou de embarcar na jornada em direção à paz interior e à realização eterna. Ao ponderarmos sobre estas questões, vamos desafiar-nos a reavaliar para onde são direcionados os nossos esforços. Considere realocar suas energias de maneiras que honrem sua verdade espiritual, fomentando a comunidade, promovendo o amor e abraçando a fé. À medida que nossos dias sussurram sua brevidade, que possamos aprender a depositar nossa confiança não nas posses do mundo, mas na promessa duradoura de um reino eterno, onde nossas almas encontrem o verdadeiro consolo. Permita que este momento de reflexão o guie no exame da melhor forma de girar, libertando-se do peso dos fardos terrenos que desviam a atenção da conexão significativa que nossas almas anseiam. Reconheça a verdade encontrada em abandonar a aparência de controle, um exercício de humildade que nos prepara para abraçar a vida mais plenamente, valorizando cada momento e vivendo com a consciência da eternidade gravada em nossos corações. À medida que nos aprofundamos nestas verdades espirituais, mantenhamos os corações abertos e as mentes ativas, preparados para receber a sabedoria que transforma as nossas vidas para a glória de Deus. À medida que nos aventuramos pela vida, muitas vezes nos encontramos enredados na teia do orgulho, inconscientes do caminho sutil, porém destrutivo, que ela abre para nós. Esta história da velhice nos leva de volta aos tempos antigos, tirando lições da história bíblica do rei Belsazar. Sua história serve como um conto de advertência, ensinando-nos sobre o perigo inerente da arrogância e da falsa segurança. Em seu opulento palácio, o rei Belsazar acreditava ser invencível. Cercado pela grandeza e intoxicado pelo poder, ele estava imbuído de uma sensação de segurança que considerava inexpugnável. No entanto, esta falsa confiança levou à sua queda, um lembrete claro da natureza perigosa do orgulho. Provérbios 16:18 nos adverte sobriamente: o orgulho precede a destruição, o espírito altivo antes da queda. O destino de Belsazar foi selado, pois ele não conseguiu reconhecer a vulnerabilidade da sua posição, cego pela arrogância e por um sentimento inflado de autoestima. A história destaca uma importante verdade espiritual. O orgulho nos cega para nossas limitações e nos distancia de Deus. Sussurra mentiras de autossuficiência e força mundana, desviando-nos do caminho da humildade e da dependência do Criador. A confiança de Belsazar nos tesouros e no poder terreno mostrou-se fútil quando confrontado com o julgamento divino. O seu erro de julgamento lembra-nos a importância de não depositarmos a nossa confiança apenas nas coisas mundanas que, em última análise, não têm valor eterno. As Escrituras pintam um quadro vívido de como o orgulho leva à ruína, através da parábola encontrada em Lucas 12, 19 e 20. A história de um homem rico que se deleitava com a sua abundância, planeando relaxar e entregar-se à sua riqueza, capta a essência da confiança equivocada. Deus lhe disse: seu tolo, esta mesma noite sua vida será exigida de você. O seu fim repentino expôs a loucura de confiar na prosperidade material como salvaguarda contra a incerteza existencial. Assim como Belsazar, o foco desse homem nos ganhos temporais o deixou despreparado para o momento em que sua alma seria exigida dele. A ilusão de controle que discutimos anteriormente e agora o perigo do orgulho enfatiza um princípio espiritual fundamental. Nossas vidas são frágeis e transitórias.
A busca incansável por poder, sucesso e reconhecimento obscurece nosso julgamento e nos prende a uma falsa sensação de controle, encobrindo a realidade mais profunda e eterna com a qual devemos lutar. Quando o orgulho obscurece a nossa visão, esquecemos a inevitabilidade da brevidade da vida, ignorando o conselho divino em troca da exaltação própria. Ao avançarmos pela vida com humildade, reconhecemos não apenas as nossas limitações, mas, mais importante ainda, a força e a sabedoria ilimitadas oferecidas através de um relacionamento com Deus. A humildade convida-nos a reconhecer a nossa dependência da providência divina em vez da segurança mundana. Provérbios 3:34 ilustra esta verdade. Ele zomba dos escarnecedores orgulhosos, mas mostra favor aos humildes e oprimidos. Deus acolhe aqueles que se aproximam dele com humildade e sinceridade, alinhando nossos corações com sua vontade divina e abrindo um caminho para a segurança verdadeira e eterna. Os perigos do orgulho não se limitam aos monarcas do passado, mas ressoam na vida cotidiana que levamos. É uma força insidiosa que se infiltra na estrutura de nossas interações, influências e decisões. Quando não é controlado, corrói o nosso caráter, distorce as nossas prioridades e cultiva uma falsa sensação de segurança, que acaba por desabar. Ao refletir sobre essas advertências, pense em como o orgulho pode estar se manifestando em sua vida. Você está buscando validação em sucessos efêmeros ou riquezas materiais? O seu senso de autoestima depende de elogios mundanos ou da verdade inabalável de um relacionamento divino? Um espírito alicerçado na humildade nos alinha com a verdade de Deus, libertando-nos de falsas seguranças e guiando-nos em direção à paz e à realização genuínas. Em total contraste com as provações do orgulho descabido, a humildade liberta-nos dos grilhões da dependência mundana, reorientando a nossa confiança para o reino eterno. Com corações abertos e espíritos humildes, reconhecemos o nosso lugar na criação de Deus, estimados e amados além da medida, convidados a participar na sabedoria divina que transcende a compreensão terrena. À medida que caminhamos em direção a esta verdade, permaneçamos vigilantes contra os perigos do orgulho, abraçando um caminho humilde que conduz à transformação duradoura e à clareza espiritual. A história do banquete de Belsazar é um lembrete comovente de quão facilmente os humanos podem cair na irreverência quando perdem de vista o sagrado. Este banquete não foi apenas uma reunião, foi uma demonstração deliberada de desafio contra o divino. Num salão repleto de opulência e cheiro de indulgência, um momento destinado a mostrar o triunfo humano rapidamente se transformou num testemunho de intervenção divina. Conforme revelaram Belsazar e seus nobres, eles cometeram um ato que transcendeu meras normas culturais. Eles profanaram objetos que nunca foram destinados à frivolidade humana. Eles usaram vasos sagrados do templo em Jerusalém para seus jogos de bebida. Ao fazer isso, Belsazar resumiu mais do que apenas a arrogância real. Ele decretou total desrespeito pelo divino. As suas ações refletiram uma lição antiga. Tudo o que é consagrado a Deus deve permanecer fora do alcance da arrogância humana. Gálatas 6:7 ecoa esta verdade atemporal. Não se enganem, de Deus não se zomba, o homem colhe o que semeia. As escolhas de Belsazar semearam a sua própria queda, uma ilustração clara de que desafiar o sagrado traz consequências inevitáveis. Num mundo onde a linha entre o sagrado e o mundano muitas vezes se confunde, a história de Belsazar leva você a refletir sobre o que realmente significa reverenciar o que é sagrado. Êxodo 27 descreve instruções detalhadas para as coisas sagradas do templo, enfatizando que os itens consagrados a Deus tinham uma importância significativa. Eles não eram apenas objetos, mas encarnações de uma aliança entre o divino e a humanidade. Cada um deveria ser tratado com profundo respeito, servindo como manifestação física de uma verdade espiritual. À medida que a história de Belsazar se desenrola, uma mão misteriosa aparece, gravando palavras enigmáticas na parede, um anúncio divino de julgamento. A sala,
antes cheia de risos, é silenciada pela mensagem sobrenatural, uma indicação clara da presença de Deus e da sua intervenção autorizada. Esta caligrafia divina foi um momento de profunda clareza, reverberando através das amígdalas e do neocórtex de cada espectador, uma compreensão tácita de que as ações humanas têm consequências e nenhuma está isenta do escrutínio divino. A intervenção de Deus através da escrita profética na parede serve como uma poderosa metáfora para a sua natureza soberana. A proclamação não era inteligível aos olhos embriagados de Belsazar e dos seus assistentes, um lembrete preocupante de que a sabedoria humana é muitas vezes ineficaz face à autoridade divina. Quando os sábios de Babilônia não conseguiram interpretar a mensagem, a responsabilidade recaiu sobre Daniel, um homem de discernimento divino e sabedoria espiritual. A interpretação de Daniel revelou a soberania última de Deus, conforme observado em 1 Coríntios 1:19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, a inteligência dos inteligentes frustrarei. O entendimento de Daniel transcendeu a compreensão humana, um testemunho do fato de que a verdadeira sabedoria e discernimento vem do alto. Ele discerniu o que outros não conseguiram, iluminando o caminho da compreensão para aqueles que estavam dispostos a dar ouvidos à mensagem. A escrita na parede trazia uma lição simples, mas profunda. A humanidade está constantemente sendo pesada na balança. Num momento em que a indulgência terrena parecia reinar suprema, Deus lembrou a Belsazar a sua autoridade suprema e a loucura de tratar a reverência como algo trivial. Cada um de nós, em algum momento, está diante da caligrafia metafórica que examina a autenticidade da nossa reverência. Nossas vidas são conduzidas com respeito genuíno pelo que é sagrado, ou ficamos, como Belsazar, insensíveis às verdades divinas que nos chamam a um padrão mais elevado. Refletindo sobre esta história, fica claro que o julgamento divino não é um conceito antiquado, mas uma realidade presente. Convida você a examinar como as coisas sagradas são tratadas em sua própria vida, a considerar se os símbolos de sua fé são reverenciados ou se tornaram apenas mais um aspecto da rotina. Esta reflexão não pretende incutir medo, mas inspirar um compromisso mais profundo de viver com consciência das coisas divinas, com um coração alinhado aos sussurros sagrados da alma. Nas nuances da vida cotidiana, onde o divino e o mundano coexistem, a experiência de Belsazar desafia você a reconhecer momentos e objetos sagrados para conceder-lhes a reverência que merecem. Não se trata de perfeição, mas de intenção, um desejo sincero, de honrar a santidade enraizada na estrutura da criação. Ao fazer isso, você começa a ressoar com um ritmo de reverência, alinhando sua vida com os propósitos divinos e permanece sintonizado com as intervenções profundas e sutis que moldam cada jornada espiritual. Essa foi a poderosa mensagem transmitida na festa de Belsazar, uma lição repleta do poder bruto do julgamento divino e do chamado duradouro para manter o que é sagrado em total estima. Em meio a uma realidade que muitas vezes valoriza o imediatismo em relação à eternidade, esta história permanece como um convite para redefinir como a santidade é percebida e vivida nos assuntos e interações cotidianas, oferecendo um caminho para a autêntica transformação e compreensão espiritual. À medida que a jornada da vida se aproxima do capítulo final, onde o desconhecido aguarda além do véu, é nesses momentos fugazes que o chamado para a eternidade se torna inegável. Isto não é um eco de desespero, mas um profundo despertar do espírito, um apelo para algo maior do que o reino tangível ao qual tantas vezes nos apegamos. A urgência e a solenidade de preparar a alma para o que está além é uma verdade universal, intrinsecamente tecida na estrutura da nossa existência. Nas palavras de Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, somos lembrados da impermanência da vida e da certeza de uma avaliação na vida após a morte. Para muitos, a contemplação da eternidade revela uma dicotomia entre os prazeres efêmeros do presente
e os valores duradouros que resistem ao teste da eternidade. Esta justaposição não é apenas filosófica, é um enigma espiritual que cada alma deve enfrentar. Eclesiastes 3:11 ecoa lindamente esse sentimento. Ele fez tudo belo em seu tempo. Ele também estabeleceu a eternidade no coração humano. Mas ninguém pode compreender o que Deus fez do começo ao fim. Esta passagem não só reconhece a beleza e a transitoriedade da vida terrena, mas também fala da compreensão intrínseca e profunda da eternidade dentro de nós. Uma marca divina que nos chama a olhar para além do horizonte dos nossos dias finitos. Ao responder a este chamado, os ensinamentos de Jesus Cristo iluminam um caminho para a realização eterna, exortando-nos a priorizar as nossas buscas espirituais em detrimento dos desejos mundanos. Mateus 6:33 nos instrui a buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão dadas a vocês também. Essa busca não tem a ver com ganho material ou satisfação superficial. Trata-se de alinhar nossas vidas com os princípios divinos, permitindo que as promessas eternas de Deus guiem nossas ações e decisões. No entanto, a jornada para atender a esse chamado não é trilhada sozinha. Está incorporado no amor sacrificial de Jesus Cristo, um amor que se estende além da compreensão humana e atinge o âmago do nosso ser. Romanos 5:8 capta a essência deste amor insondável. Mas Deus prova o seu amor para conosco nisto. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta graça imerecida oferece um poder transformador, incitando-nos a abraçá-la sem hesitação. O caminho para a eternidade é esclarecido através de Jesus, que proclama com confiança em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante da realidade inevitável da morte, a alma é convidada a refletir profundamente sobre o seu destino eterno. Esta reflexão não pretende invocar o medo do desconhecido, mas sim despertar o desejo de paz e realização duradouras. Nesta pausa sagrada antes da transição desta vida para a próxima, existe uma oportunidade preciosa, uma oportunidade de mudar de rumo, de fazer reparações, de se realinhar com o que realmente importa. O chamado para a eternidade é pessoal e profundo. É um convite para olharmos além das sombras da nossa existência temporária e encontrarmos consolo na segurança de uma vida além. Enquanto você está na encruzilhada, pondere profundamente o que está por vir. Considere o estado da sua alma e deixe que este seja o dia em que você escolhe a vida eterna, marcada pela entrega e pela fé. Então, qual será a sua decisão? As areias do tempo desaparecem rapidamente, mas a escolha de abraçar a eternidade permanece sempre presente. Ao ponderar sobre essas questões, aproveite a oportunidade de buscar e valorizar aquilo que tem um significado verdadeiro e eterno. Não é tarde demais para nos voltarmos para as verdades eternas. Neste momento de clareza, deixe o seu coração ecoar a urgência do chamado para a eternidade. Abrace-o de braços abertos e prepare sua alma para a jornada maravilhosa que o aguarda além.